Preparar o material para a nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos ao dia 13 de dezembro. Vamos tratar da aula 11 e da aula 12. Todos esses encontros síncronos são aulas resumos, né? E essa aula resumo de hoje se refere à variável aleatória discreta em suas funções. De uma forma geral, de uma forma resumidamente falando, a variável aleatória discreta ela é uma função. Se ela é uma função, pela definição de função, ela deve levar elementos de um conjunto para o outro. O conjunto ao qual a variável aleatória leva os elementos é o espaço amostral. E o outro que é recebido é o conjunto dos números reais. Então, esse tipo de função que a variável aleatória cumpre, que normalmente são chamadas pelas letras maiúsculas no final do alfabeto, x, y, w, z, x, y, z, basicamente, depois você pode entrar com outras letras, caso você tenha mais variáveis aleatórias. Mas a ideia é a seguinte, a variável aleatória x, com a letra maiúscula, é uma função que leva elementos de ômega, espaço amostral, no conjunto dos números reais. Quando você aplica essa variável aleatória, você aplica a um valor, e esse valor ele pode ser numérico ou não numérico, porque variável aleatória ela vai depender do teu experimento aleatório, tá? Mas ela sempre vai transformar em uma variável quantitativa. E por ser sempre uma variável quantitativa, a gente viu lá na definição de variáveis que podia ser quantitativa ou qualitativa, e as quantitativas recebem valores numéricos. Por ser quantitativa, por receber valor numérico, ela pode ser discreta ou contínua. Então, nessa primeira parte de hoje, nós vamos fazer um resumo sobre as variáveis aleatórias discretas. Então, pensa bem no significado de uma variável aleatória. Imagina um experimento aleatório e que tem um espaço amostral. Eu vou partir de um exemplo para a gente ter uma noção do que acontece com a variável aleatória discreta. Para isso, eu já dei aqui meio que mais ou menos o exemplo definido, tá? Número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Então, eu estou definindo uma variável aleatória. Ora, vamos pensar o que é o ômega, que é um experimento. Eu já estou dizendo aqui que o experimento é lançar uma moeda 3 vezes. 3 lançamentos de uma moeda. Toda vez que você joga uma moeda e ela cai, você verifica a face voltada para cima. Na verdade, o experimento é essa verificação. E aí você tem as possibilidades. Ora, em um lançamento da moeda, só existem 2 possibilidades. Ou ela sai cara, ou ela sai coroa. Mas se eu jogo essa moeda 3 vezes, quais seriam essas possibilidades? Quem seria o meu espaço amostral? Bom, a gente já deve ter visto isso sobre o espaço amostral do lançamento de uma moeda 3 vezes. Quando você joga moeda uma vez, pode ser cara ou coroa. Se eu disser que C é cara e K é coroa, então, lançando a moeda 3 vezes, é possível que nos 3 lançamentos ela caia com a face cara voltada para cima. Então, é possível que caia essa situação aqui. Ah, mas também é possível que apenas o primeiro lançamento caia cara e os 2 outros caia coroa. Ah, é possível também que não seja no primeiro que caia cara, seja no segundo, e nos outros caia coroa. Também é possível que caia cara apenas no último lançamento, e os 2 primeiros caiam coroa. Ah, mas é possível que caia 2 caras, então eu posso ter, então, cara, cara, coroa, ou cara, coroa, cara, ou coroa, cara, cara. Ou ainda, é possível... Ah, ele não vai descer. Eu queria que descesse. Vou ter que dar um enter aqui.
Ou ainda, é possível que eu jogue a moeda 3 vezes e nos 3 lançamentos saia a face coroa. Então, se eu definir C uma face cara, K como a face coroa, passa a mostrar do lançamento de uma moeda 3 vezes, pode ser exatamente esse aqui que vocês estão vendo. Tá? Todas as possibilidades quando eu lanço a moeda. Tá, beleza. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Nesse momento, eu estou querendo saber o seguinte. Eu estou definindo uma variável aleatória, que é o número de caras em 3 lançamentos da moeda. Quando eu defino isso, quando eu defino a minha variável aleatória, tá? Então eu também defino uma coisa, que é a distribuição de probabilidades. O que é a distribuição de probabilidades? A distribuição de probabilidades nada mais é do que uma tabela com todas as possíveis, todas as possibilidades da minha variável aleatória. Ora, a gente já viu que eu estou chamando variável aleatória de x, ou y ou z. Vamos chamar de x. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha variável aleatória x, ela pode assumir alguns valores. Quem são esses valores que ela pode assumir? Vamos imaginar o seguinte. Eu falei que era o número de caras em 3 lançamentos. E se eu fizer os 3 lançamentos e cair coroa, então esse x vai ser igual a zero. Ele vai ser igual a zero em que situação? Justamente quando saírem coroa, coroa, coroa. Ah, x pode ser igual a 1? Pode. Em que situação x é igual a 1? Em que situação x é igual a 1? Quando eu observo aqui, eu tenho uma cara. Eu tenho uma cara nessa situação, aqui, aqui e aqui. Então, nesses 3 casos, eu tenho x igual a 1. Porque é o caso que eu tenho uma cara, lembra? O número de caras nos 3 lançamentos. Então, eu posso ter 0 caras ou uma cara. Eu posso ter x igual a 2? Posso também. X igual a 2, exatamente quando eu tiver o caso em que acontece 2 caras. Olhando aqui, eu sei que são esses 3 casos aqui. Eu tenho 2 caras e uma coroa. Então, esse é o caso que x é igual a 2. Eu vir para cá, eu não queria colar aqui. Por causa do Enter. Eu tenho x igual a 3? Eu também tenho x igual a 3, não tenho? Quando é que x é igual a 3? É igual a 3 exatamente na situação que eu jogo as 3, faço os 3 lançamentos. Os 3 lançamentos caem cara. Existe alguma outra possibilidade? X pode ser igual a 4? X pode ser um número negativo? X não pode ser negativo porque é uma contagem. Número D. Então, dessa forma, eu estou transformando uma variável que é qualitativa, cara coroa, né, através do espaço amostral, em um conjunto dos números reais. No caso aqui, 0, 1, 2 e 3. Porque na minha variável é uma contagem, é o número de caras. E eu sei que quando eu lanço a moeda 3 vezes, eu só posso ter nenhuma, 1, 2 ou 3 caras. Ótimo. Mas isso não é a distribuição de probabilidade. São as possibilidades que a variável pode assumir. Aí eu preciso saber quem são essas probabilidades. Então, a minha distribuição vai ser uma tabelinha onde eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 2, ok,
Ok. Onde eu terei? Deixa eu acrescentar uma coluna aqui. X, probabilidade de X ser igual a um valorzinho X. Quem é esse valorzinho X? São esses valores aqui. Então, tem X maiúsculo, variável aleatória. X minúsculo, valor que a variável aleatória pode assumir. Que valor que X pode assumir? X pode ser 0, que a gente já viu. 1, 2 e 3. Não pode ser 4. Essa coluna aqui pode ser excluída. E qual é a probabilidade de X ser igual a cada um desses valores aqui? Qual é a probabilidade de X ser igual a 0? Ora, X é igual a 0 em uma única situação de um total de 8. Então, a probabilidade é 1/8, como a gente viu pela definição axiomática de probabilidade. Quando é que X é igual a 1? Nesse caso aqui, nesses 3 casos. Qual é a probabilidade? Eu tenho 3 favoráveis de 8 totais. Então, eu tenho 3/8. 2. Qual a probabilidade de X ser igual a 2? Mesma coisa. Eu tenho 3 casos em um total de 8, então 3/8 também. E 3, eu tenho só uma possibilidade, um total de 8. Então, essa daqui é a minha distribuição de probabilidades. Eu distribuí as probabilidades da minha variável aleatória x. Existem duas propriedades. O que eu vou chamar agora primeiro, tá, de função de probabilidade. A função de probabilidade nada mais é do que a função que faz com que você encontre essas probabilidades aqui. Para uma variável aleatória qualquer, essa função de probabilidade, nós podemos chamar ela de f de x. Tá? Alguns livros também trazem como essa nomenclatura aqui, ó. Na verdade, ela simplesmente ela faz é dizer qual é a variável aleatória que está sendo trabalhada, que no caso aqui é x. Mas f de x é a função aplicada a um valor x. Tá? Essa f de x nada mais é do que a probabilidade de x ser igual a esse valor x. Ou seja, são esses valores aqui, essas probabilidades aqui. Então, a função de probabilidade nada mais é do que eu aplicar a probabilidade aos valores que x pode assumir. Isso é a função de probabilidade, esse f de x. F minúsculo, tá? Aqui em variável aleatória tem muito dessa minúsculo e maiúsculo, já deu para perceber. Então, a função ela é aplicada ao valor, ao número, que é um x minúsculo. A probabilidade é aplicada à variável aleatória, que é o x maiúsculo. Qual a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor x? É a função f de x. Essa função ela tem propriedades, duas propriedades. F. Quais são as propriedades de f? Primeira propriedade é que a função ela é sempre positiva, maior ou igual a zero. Ela sempre assume valores maiores ou igual a zero. Isso é fácil de perceber, porque, afinal de contas, quem é f? F nada mais é do que uma probabilidade. Tá aqui, ó. F é igual a probabilidade. E a gente já viu que probabilidade é sempre valor positivo, maior ou igual a zero. A segunda propriedade, essa é mais interessante, ela diz que... Cadê a equação? Está em equação? Agora está. A segunda diz que o somatório de f de x é igual a 1. O que é o somatório de f de x? É a soma de todas as probabilidades. Ou seja, é a soma dessas probabilidades aqui. Claramente, a gente vê que isso aqui vai dar 1, né? Que soma de fração com o mesmo denominador, repete o denominador, soma nos numeradores. 1 mais 3 mais 3 mais 1 dá 8. 8 sobre 8 igual a 1. Então, essa propriedade é obedecida. E com isso, com essas duas propriedades, você pode encontrar uma gama de solução. Tá?
Então, a ideia da variável aleatória, vista em um exemplo, basicamente é essa daqui. Tá? É uma variável que é uma função que leva elementos do espaço amostral para o conjunto dos números reais, e eu acabei de fazer isso mostrando aqui. Tá? Ela, de uma certa forma, acaba sendo o número de alguma coisa, de algum evento que venha acontecer no teu espaço amostral. Tá? No caso aqui do lançamento, é o número de caras, e ele pode assumir esses valores, e eu posso fazer uma distribuição de probabilidades com os valores que a variável aleatória x pode assumir e suas respectivas probabilidades. E essas respectivas probabilidades estão na função de probabilidade, cujas propriedades são que elas são sempre positivas e a soma tem que ser igual a 1. Agora eu vou lá para a apostila, tá? Onde tudo isso está sendo colocado aqui, tá certo? Definição da variável aleatória como uma função real, que eleva elementos do espaço amostral ao conjunto dos números reais. Tem um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês como leitura. Tá certo? Fala que variável pode ser discreta ou contínua, e é o que a gente está vendo hoje, as discretas. As contínuas a gente vai ver só a partir de janeiro. Na aula do dia 5 de janeiro, a gente vai ver variável contínua. Função de distribuição de probabilidade ou função de probabilidade. Foi o que a gente acabou de fazer. Você pega os valores que a variável pode assumir e calcula a sua probabilidade. E no final você tem uma tabelinha. Aqui está sendo explicado também o que eu acabei de explicar para vocês, sobre quem é a função, que é uma probabilidade. As propriedades estão aqui. Certo? E aqui eu já tenho um exemplo a partir da figura 1.11, que é daquele desenho, ó, isso aqui, ó, desse desenho aqui, desse exemplo aqui, tá? Gerou essa distribuição. Fiquem à vontade para vocês lerem e ver como chega essa distribuição. É muito simples. Aqui tem outro exemplo, quando você tem o lançamento de dois dados, né? E você tem uma variável aleatória que é a soma das duas faces. Né? E aí você vê que o número, quando você tem dois dados, pode sair um, outro também um. Então, no mínimo, é igual a 2, a soma. Né? Tá aqui. E no máximo é que se os dois dados saírem com a face 6, a soma é 12, está aqui. Quando sai 6 e quando sai 6. Então, aqui dentro está todas as possibilidades. 6 vezes 6, 36. Então, você tem um sistema com 36 possibilidades e os valores que essa soma podem assumir. Então, a soma 2 acontece uma única vez, uma única possibilidade. Então, só existe uma de 36. Então, essa é a probabilidade. E assim por diante. Agora, tem uma coisa bem interessante, tá? Além da função de probabilidade, ou da função de distribuição de probabilidade, é a função de distribuição acumulada. Eu vou fazer essa função de distribuição acumulada no nosso exemplo, tá? Função de distribuição acumulada. Distribuição acumulada. Nada mais é do que ficar acumulando, tá? Os valores da tua variável aleatória. Por exemplo, aqui eu tenho essa tabelinha, não é? X é igual a 0, 1 oitavo. Igual a 1, 3 oitavos. O que eu vou fazer na função de distribuição acumulada é acumular. X igual a 0, 1 oitavo. Aí, acumular, na verdade, eu tenho que, primeiro que a função de distribuição acumulada é um F maiúsculo. Lembra que agora eu já não tenho mais o F minúsculo. E eu tenho assim, que é a função de probabilidade. Tá? Mas o F maiúsculo é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a um valor x. Veja que a função de densidade, de probabilidade, ela era a probabilidade de ser igual. Agora eu tenho a probabilidade de ser menor ou igual. Isso é o que faz com que fique acumulado. Por exemplo, quem seria, no nosso exemplo aqui, né, quem seria f de 0?
Ora, f de zero é a probabilidade de x ser menor ou igual a zero. A probabilidade de x ser menor ou igual a zero. Ora, como x assume no mínimo o valor zero, qualquer valor menor do que zero, a probabilidade é zero. Mas existe a probabilidade existe x igual a zero. E qual é a probabilidade de x igual a zero? É 1/8. Então, f de zero é 1/8. Tá, vamos continuar. Quem é f de 1? Porque eu quero saber de f de 1, porque x pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3. Quem é o f de 1? É a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Tá? A probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Ora, x é menor ou igual a 1, aí eu venho aqui, ó, x só pode assumir 0, 1, 2, 3. Se ele é menor ou igual a 1, só pode assumir 0 e 1. Então, é como se eu estivesse calculando f de 0, deixa eu colocar dentro da função. F de 0 mais f de 1. Isso vai ser igual a quê? Quem é o f de 0? 1/8. F de 1, 3/8. 1/8 mais 3/8, 4/8. E f de 2? F maiúsculo de 2. A gente já sabe que vai ser probabilidade de x menor ou igual a 2. Sabe que vai ser a probabilidade de x até 2, ou seja, 0, 1 e 2. Eu já tenho 0 e 1 e falta somar o 2. Quem é o 0 e 1? É o f de 1. Né? Eu tenho 0 e 1, que é o f de 1, mais o f de 2. Isso vai ser igual a 4/8 mais o f de 2, que é 3/8. Então, isso vai dar 7/8. E, por fim, o f de 3, né, vocês já vão saber exatamente quem é o f de 3. Né, não tem muito mistério. Cadê o negócio? F de 3, que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. A gente sabe que no máximo x é igual a 3. Então, todas as possibilidades são menores ou iguais a 3. Então, a probabilidade de ser menor ou igual a 3 é 100%, ou seja, é 1. É exatamente todas as possibilidades. É igual a 1. Certo? Bom, o que foi que eu fiz até agora? Eu apliquei a função aos pontos que nós já temos definidos. Só que tem uma coisa muito interessante. A função de distribuição acumulada é uma função contínua. Perdão, é uma função contínua. É uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, vai de menos infinito a mais infinito. Ela vai ser contínua na variável contínua. Na discreta, ela tem o formato de degrau ou escada, seja lá como queira. Como é que ela funciona, então? Ela funciona da seguinte forma. Tá? O f de x, finalmente, vai ser igual, aí eu tenho que partir aqui para pegar uma chavezinha, deixa eu ver onde ela está. Aqui. Ela vai ser igual. Ela vai ser igual a zero se x for menor que zero. É porque o valor de x pode assumir, né, é a partir de zero. Então, se x for menor que zero, a função é zero, porque qual é a probabilidade de eu jogar a moeda e não sair nenhuma cara? Como é que se diz? X menor que zero significa sair menos uma quantidade negativa de caras. É isso que eu quero dizer. Não existe. Isso aqui, a quantidade negativa não vai existir. Então, ela vai ser zero. Mas eu sei que f de zero é igual a 1/8. Então,
eu posso garantir que a função vai ser 1/8 se x estiver entre 0 e for menor do que 1. Porque eu não estou incluindo 1, porque f de 1 já são 4/8. Então, eu vou incluir 1 na próxima aqui, ó. Ela é 4/8 se x estiver entre 1 e 2, mas incluiu 1 e não incluiu 2. Porque para o 2, ela vai ser igual a 7/8. Inclui o 2, mas não inclui o 3, porque eu sei que ela é igual a 1. Na verdade, ela vai ser igual a 1 não só quando x for igual a 3, mas para qualquer valor maior do que 3. Por quê? Porque eu estou pegando uma probabilidade acumulada. Eu já acumulei todo mundo em 3. Para qualquer valor maior que 3, eu já estou com 3 acumulado. Então, eu tenho um gráfico para isso. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar esse gráfico, mas a ideia do gráfico é a seguinte. Tá? Aqui eu tenho o eixo dos valores de x, e aqui eu tenho o eixo da função de distribuição acumulada aplicada a x. Tá? F maiúsculo. Tá? Setinha aqui, dizendo que está indo para cima. Setinha aqui, dizendo que está indo para a direita. Os valores aqui, 0. Tem um 1 em algum lugar aqui. Tem um 2 em algum lugar aqui. Tem um 3 em algum lugar aqui. X pode assumir valores 0, 1, 2 e 3. Né? A função de probabilidade, por ser uma probabilidade, no máximo ela é igual a 1. Porque a probabilidade é um valor entre 0 e 1. Tá? E eu tenho as frações aqui embaixo. Que frações são essas? Essas aqui, ó, 1/8, 4/8 e 7/8. Então, se você pegar isso aqui e dividir em 8 partes, 1/8 está por aqui, 4/8 é exatamente a metade, né? 50%, 0,5. E 7/8 está por aqui, bem pertinho de 8/8, que é 1. Deixa eu arrastar isso para cima, para puxar isso para cá. Então, mais ou menos isso aqui são os pontos que eu assumo. Agora, como é que está sendo feita aqui a minha função? 0 se x for menor que 0. Então, ó, ela é 0, tá? Quando é menor do que 0. Eu não consigo fazer uma reta. Meu Deus do céu. Devia ser uma retinha aqui, para menos infinito. 1/8 constante entre 0 e 1. Entre 0 e 1 é 1/8. Isso aqui é constante. Inclui o 0, mas não inclui o 1. 4/8 entre 1 e 2, inclui o 1 e não o 2, está aqui, essa reta, a função constante, então a reta paralela. 7/8 entre 2 e 3, 7/8 entre 2 e 3, está aqui, que é uma reta, tá, gente? Inclui o 2 e não o 3. E 1 maior ou igual a 3, não consigo fazer, tá? Tá aqui, f é igual a 1. Então, a ideia é essa função degrau ou essa função escada, seja lá como você queira definir, para uma variável, a função de distribuição acumulada. Certo? E, então, isso aqui termina com a nossa aula 11, e falar da função de distribuição acumulada, tá? Tá explicando direitinho o que é, como ela é, tá desenvolvendo cada um dos valores, e está desenvolvendo o intervalo até que chegue a esse formato daqui, para aquele outro exemplo. E olha aqui, recurso gráfico ajuda a fazer, minha mão não consegue fazer melhor que isso. Tá bom?
Bom, e aqui tem alguns elementos, algumas propriedades que eu deixo como estudo. Tá? Ah, só uma coisa, função de variável aleatória também é variável aleatória, então a gente vai ver melhor função de variável aleatória já no próximo tópico, tá? É que eu vou explicar para vocês, que vai ser de esperança e variável e variância. Então, eu vou deixar para a gente ver essa função agora, nessa próxima aula, que é a aula 12, tá? E aqui, ó, o material tem exercícios, resumo, mais exercícios e solução dos exercícios para vocês. Agora, como eu falei, essa aula 12 vai falar de esperança e variância. Para falar de esperança e variância, eu vou pegar o nosso exemplo, o mesmo exemplo, e calcular a esperança e variância exatamente dessa variável aleatória. Esperança, variância. Primeiro, o que é esperança? Tá? Primeiro, o que é esperança? Esperança também pode ser trabalhado, nominado como valor esperado. Ou simplesmente, exatamente, a esperança é a média. A gente já viu média, sabe o que é uma média. Então, calcular a esperança é calcular uma média. Sempre que você encontrou a esperança, você encontrou a média. E que média, e como é que eu faço isso? Bom, a notação da esperança, tá, pode ser E de x, que representa a esperança da variável aleatória maiúscula x, ou ainda a letra grega mi, ou, para quem gosta de ficar mais específico, tá, você coloca mi under x, né, ou sub x, para dizer qual é a variável aleatória que você está calculando a média. Certo? Então, tudo isso aqui é esperança, tudo é média. Como é que eu calculo essa esperança? Como é que eu calculo essa média? A esperança de x nada mais é do que a soma do produto de cada valor que a variável assume vezes sua respectiva probabilidade. Ou seja, somatório de cada valor que a x pode assumir, tá certo? Vezes sua função de vezes sua probabilidade. Não sei porque eu abri esse parênteses aqui, vou fechar ele. Então, é o somatório de xi, f de xi, ou simplesmente xi. Alguns livros trazem p de probabilidade como notação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma distribuição como essa daqui, calcular a esperança é fazer o produto de cada valor pela sua probabilidade e somar. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Vamos fazer isso agora. Então, no nosso exemplo, quem é a esperança de x? Vai ser 0 vezes 1 oitavo. Aí, deixa eu trazer essa distribuição para cá, que eu vou ficar subindo e descendo tela. Aqui. 0 vezes 1 oitavo. Mais 1 vezes 3 oitavas. Mais 2 vezes 3 oitavas. Mais 3 vezes 1 oitavo. Esse é o cálculo da esperança. Vai dar 0. 1 vezes 3 oitavos, 3 oitavos. 2 vezes 3 oitavos, 6 oitavos. 3 vezes 1 oitavo, 3 oitavos. Mesma base,
base não, mesmo denominador, soma o numerador, você vai dar 12 oitavos. Se você quiser, você simplifica. Aí você pode simplificar dividindo por 4, que vai dar 3 meios. O que é 3 meios, na verdade, pode ser também 1,5. Então, a esperança, neste exemplo, é 1,5. O que significa isso? O que significa isso? Olha só. Lembra que a esperança é o valor esperado, ou é a média, alguma coisa esperada. Quando eu pergunto qual é a esperança de x, esse exemplo, quem é o exemplo? A variável x está aqui, ó. Números de caras que aparecem em 3 lançamentos. Quando eu pergunto a esperança de x, eu estou perguntando o seguinte: qual o número esperado de caras quando eu jogo uma moeda 3 vezes? Se é uma moeda honesta, e a moeda só tem 2 faces, cara e coroa, então espera-se que a metade dos lançamentos saia cara e a outra metade saia coroa. O que é justo. Como eu estou fazendo 3 lançamentos, a metade de 3 é 1,5. Então espera-se que apareçam 1,5, cara, em 3 lançamentos, né? É o valor médio. Lembrando sempre que média é um valor de referência. Tá? Bom, então é isso aí, a esperança. E a variância? O que é a variância? Bom, a definição de variância, que a gente já sabe, né? Vou colocar, vocês lembram da fórmula da variância? Quando a gente colocava A, variância, quando você tem um conjunto de dados, como é que você calculava? Vocês lembram disso? Era o seguinte, era o somatório, né? Pegava cada valorzinho da sua variável, menos, eu nunca sei como é que eu coloco o bar, se é antes ou depois. Isso aqui é o quadrado, né? Pegava tudo isso aqui e dividia por n. Isso é a variância. Ela vai funcionar da mesma forma aqui. Só que aqui eu estou com variável aleatória, né? Mas olha só, quem é minha variável aleatória aqui? Quando eu faço somatório de alguma coisa dividido por n, eu estou calculando a média. Somatório de alguma coisa sobre n. Então, eu estou calculando a média disso aqui, ó. A média da xi menos a média ao quadrado. No meu caso, quem é média? Média é esperança. Ah, faltou uma coisa falar para vocês. Anotação, tá? Anotação para variância, tá certo? É o var, ou simplesmente p de x, ou simplesmente 5 ao quadrado. O padrão raiz quadrada da variância. Enfim, como é que eu chego à fórmula da variância? A variância vai ser, eu não estou dizendo que quando eu pego o somatório de alguma coisa sobre n, eu estou calculando a média, só que no meu caso a média é a esperança. Então isso aqui é a esperança de alguma coisa. De quê? Isso daqui. O que é isso daqui? Xi, no meu caso, é a minha variável aleatória x, menos a média de x ao quadrado. Só que x, a média, é a esperança. Então, a minha variância é calculada por esperança de x menos esperança de x ao quadrado. Existe aí alguns cálculos algébricos que você pode fazer sobre essa fórmula. E você vai chegar que a variância de x pode ser reescrita como esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, tá? Ou esperança ao quadrado de x. O que eu quero dizer com isso, quando encontro essa fórmula da variância daqui? O que eu quero dizer é que eu, conhecendo a minha distribuição e sabendo calcular a esperança,
eu posso calcular a variância. E é aí que entra a função de variável aleatória. O que é a função de variável aleatória? A função de variável aleatória é você transformar uma variável aleatória por uma função. Por exemplo, seja x, seja y igual a x quadrado. Se a variável aleatória é x, a variável aleatória y é a função de x, x ao quadrado. Ou seja, é uma função x igual a x ao quadrado. Ah, o que é que isso tem a ver com o cálculo da variância? É porque no cálculo da variância eu preciso calcular a esperança de x quadrado. E aí eu tenho as propriedades da esperança. Epa, volta, que não era isso que eu queria. Eu tenho as propriedades da esperança que vai me ajudar a calcular a variância. Quais são as propriedades da esperança? Né? Elas são simples. Tá? Primeiro, a esperança de uma constante é igual a constante. Uma constante é um valor, uma quantidade, um número. É calcular a média de um número só. Calcular a média de um número é o próprio número. Né? Mas, se eu estiver calculando a esperança dessa constante vezes a variável aleatória, essa constante ela sai daqui e fica multiplicando a esperança da variável aleatória. É possível verificar isso também. Tá? Por exemplo, esperança de 3x é 3 vezes esperança de x. Outra propriedade, esperança da soma de duas variáveis aleatórias, vamos supor x mais y, é igual à soma das esperanças. A soma é igual à soma das esperanças. Isso não acontece com a variância, tá? Mas é como se você estivesse calculando a média de um mais a média do outro, é a soma das médias. E tem a linearidade, tá? Que é esperança de uma constante que multiplica x símbolo do mais ou menos, Pn. Isso. Aqui. Se tiver isso aqui é linearidade. AX mais ou menos B. Tá? Isso aqui é A, esperança de X, mais ou menos, B, que a esperança da constante é a própria constante. Nada mais é do que juntar as propriedades anteriores em uma só. Mas eu vou acrescentar mais uma, que é justamente a esperança em cima de uma função de variável aleatória. Considere g de x. Considere g de x uma função, a esperança. Essa função de g de x vai ser igual à função aplicada à esperança de x. Vou colocar um parênteses aqui. O que eu quero dizer com isso? Ora, se g de x for x ao quadrado, a esperança de x quadrado vai ser a aplicação da função. Espera aí, não. Não exatamente isso. Foi mal. Tá certo? A esperança de g de x vai ser igual a o somatório, tá? De cada valor de x e y
calcular a variância. E aí eu vou dizer como é que funciona. Tá? Agora sim, vamos calcular a variância do nosso exemplo. Eu vou pegar isso aqui para jogar para baixo. Tá? Para calcular a variância, eu preciso da esperança de x quadrado e da esperança quadrada de x. Eu já calculei a esperança de x, deu esse aqui, 1,5, 3 meios. Tá? Então, eu já tenho um resultado aqui, esperança de x igual a 1,5. Ok. Eu preciso encontrar a esperança de x quadrado. Para encontrar a esperança de x quadrado, eu preciso da distribuição de x quadrado. Então, quem é a distribuição de x quadrado? A distribuição de x quadrado vai ser... Ah, tá. Em vez de eu trabalhar com os valores de x, eu trabalho com os valores de x ao quadrado. Em vez de 0, 0 ao quadrado, que é 0. Em vez de 1, 1 ao quadrado, que é 1. Em vez de 2, 2 ao quadrado, que é 4. Em vez de 3, 3 ao quadrado, que é 9. Então, com a distribuição de x quadrado, eu calculo a esperança de x quadrado. A esperança de x quadrado vai ser 0 vezes 1 oitavo mais 1 vezes 3 oitavos mais, agora muda, que agora eu tenho 4. 4 vezes 3 oitavos mais 9 vezes 1 oitavo. Isso aqui vai ser igual a 0, 3 oitavos, mais 4 vezes 3, 12 oitavos, mais 9 vezes 1, 9 oitavos. 9, 12 mais 12, 24. Isso aqui vai dar 24 oitavos. É exatamente igual a 3. Então, eu calculei a esperança de x quadrado igual a 3 e já tinha a esperança de x igual a 1,5. A variância, então, por sua vez, vai ser esperança de x quadrado, que eu acabei de calcular, que deu 3, menos esperança de x ao quadrado, o quadrado da esperança de x. Como eu encontrei 1,5, é 1,5 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 3 menos quem é 1,5 ao quadrado. A dúvida tem calculadora aqui. 1,5 elevado a 2, 2,25. Então, isso aqui vai dar 0,75. É a minha variância. 0,75. Observe que é uma coisa muito importante. A variância é sempre um valor positivo, é porque o calcular o desvio padrão, o calcular a raiz quadrada da variância. Então, a gente já viu que a variância é sempre positiva. Isso quer dizer que esse valor que eu vou subtrair desse tem que ser sempre maior. Ou seja, a esperança de x quadrado tem que ser sempre maior do que o quadrado da esperança de x. Certo? E assim como a esperança, a variância também tem suas propriedades. Só que a variância, ela parte de uma definição da esperança ao quadrado. Então, tudo que se refere à variância, às propriedades da variância, tem a ver também com o quadrado. Então, vamos lá. Propriedades da variância. Primeira propriedade. A primeira propriedade da esperança foi sobre relação à esperança de uma constante, de um número, que era a própria constante, calcular a média de um número dele mesmo.
A variância da constante, no caso, vai dar igual a zero. Tá? Eu posso provar isso nessa fórmula, que se x é constante, a esperança de x é a esperança da constante, que é a própria constante. A constante menos a constante, zero. Ou eu posso imaginar o seguinte: constante não varia. É um valor fixo. Ele não varia, a variância é zero. Aí eu parto para a segunda. Pego uma constante e multiplico a variável. Então eu quero saber qual é a variância de uma constante multiplicando a variável. Ora, agora vem a diferença. Na esperança, a constante saía. Aqui, a constante sai. Mas sai ao quadrado. A variância x. Por que ela sai ao quadrado? Porque a constante, quando eu jogo no cálculo da minha variância, ela vai estar aqui dentro. E ela estando aqui dentro, ela está elevando ao quadrado. E a variância não é linear, que a gente já viu que ela está ao quadrado, então ela não vai obedecer a propriedade da soma. Tá? Para a propriedade da soma e nem de linearidade. Então, essas três propriedades a variância não vai poder obedecer. O que é que acontece com a variância da soma? Ela depende de um elemento chamado covariância. Tá? Isso aí é um estudo mais avançado. Então, para nós, a gente mantém essas duas propriedades. Pode colocar uma terceira se eu considerar independência de variáveis aleatórias. Independência de variáveis aleatórias. Aí eu tenho que trabalhar com variável bidimensional, que é outra história, que não é um tópico que a gente vai ver aqui. Tá bom? Então, a variância da soma as variáveis aleatórias, soma ou subtração, né, soma ou diferença, ela vai ser a variância de um mais a variância do outro. Aqui vem o mais ou menos, tá? Duas vezes, e aí eu dependo de outros elementos, e da covariância entre essas duas variáveis, que é uma coisa de um estudo mais avançado que a gente não vai ver no momento. Para nós, basta essas duas primeiras propriedades da variância aqui, e saber que ela não vai obedecer às mesmas propriedades que a média, que a esperança, porque ela não é linear. Certo? Então, essa aula 12, basicamente, tratava de esperança e variância. Tá? E aqui eles vão mostrar de várias formas como você poder calcular a esperança de x, como esse somatório. Tá? Vai fazer um exemplo. Tá certo? A esperança da função, ela está vendo aqui, ó, é a função vezes a probabilidade. As propriedades, a esperança da constante, da soma com constante. A variância na sua fórmula original. Aí você vem exatamente com aquelas álgebras que eu falei para chegar nessa segunda fórmula daqui. Foi a que eu usei. As propriedades, como eu havia falado, ela é positiva, a variância constante é zero, e ela não tem linearidade. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Só. O resto são exemplos, aí vem o resumo, depois do resumo vem exercícios, e os exercícios vêm com resolução, assim como todo o material que vocês vêm trabalhando nessa disciplina. Certo? Então é isso. Essa nossa aula de hoje, basicamente, ela variava em cima dessas definições de variância, esperança e variável aleatória discreta. Né? Vocês têm, como eu mostrei na apostila, todos os exercícios que vocês podem fazer, os exemplos que vocês podem replicar. Os exercícios têm resolução, tá? São bem interessantes. Tem uma lista de exercícios que eu vou disponibilizar quando eu for disponibilizar o vídeo dessa aula, né? Tá aqui, cadê?
Já tem a lista de exercícios, tá certo? Eu vou disponibilizar junto com a aula. É a lista de exercício número 4. E também tem as outras gravações, né? Os outros vídeos, as outras aulas que foram feitas com esse conteúdo em semestres anteriores. Então, vocês têm essa gama de material. Mas eu pergunto agora para vocês se vocês têm alguma dúvida ainda com relação a essa teoria que foi resumida, colocada hoje aqui em forma de resumo. Alguma dúvida? Bom, se não tem dúvida, eu termino a gravação aqui